Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Diagramação de trabalho acadêmico, elementos textuais, formatação de alíneas, conforme a norma NBR 14724, aula 15 do programa InDesign CS6. Outro estilo de formatação de um trabalho acadêmico são alíneas, que ela é indicada por uma letra minúscula e um parênteses. Então, quando for necessário enumerar diversos assuntos de uma seção que não tenha título, então é necessário subdividi-la em alíneas. Então aqui eu já tenho um estilo de texto com alíneas. Então repare aqui no primeiro, que é o A, depois vem parênteses, eu tenho um espaço e começa o texto. Então cada linha de texto da linha começa com uma letra minúscula e termina com 2 pontos. Só a última linha de uma linha é que termina em ponto final. Essa sequência de enumeração, ela se dá então a partir de uma linha de texto, onde eu tenho 2 pontos, e depois faço então as enumerações com as alíneas, sempre seguindo a ordem da letra minúscula, A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, até a quantidade de enumeração que se tenha dentro do texto, que a gente queira enumerar. Então aqui eu tenho uma cópia, uma parte do texto, onde eu vou dar um exemplo aqui de criação de alíneas. Então reparem que a linha aqui, os resíduos gerados durante todo o processo serão 2 pontos. Então essa sequência vão ser todas alíneas. Reparem que ele já está aqui com hífen, mas não é dessa forma então que entra aqui no trabalho acadêmico. Com a sequência ordem alfabética, com a letra minúscula. Então digitei A e parênteses e dou um tab. Vou na segunda linha, coloco B, parênteses, dou um tab. Terceira linha, C, parênteses e tab, e vou fazendo onde aparece aqui os if. Então D, parênteses, tab, e parênteses, tab, F, parênteses, tab e G. Então nessa primeira etapa é marcar o texto com as letras minúsculas e os parênteses e mais o tab. Uma segunda etapa, então, seleciono aqui todo o texto, vou aqui na paleta estilos de parágrafo e seleciono o estilo 20 texto. Então, já com a aplicação do texto, que é o mesmo que a gente vai usar para as alíneas, mas com formatação aqui de espaço diferente. Então, com o estilo aqui selecionado na palheta, clico com o botão direito e vou pedir para duplicar. Então vou dar um outro nome aqui, vou
salvar aqui novo estilo, X texto, a linha, e vou dar um OK, ó. Então reparem aqui na paleta estilo, eu criei um novo, quer dizer, dupliquei, né, aproveitando a mesma formatação do texto, porém com outro nome, né? XX é texto aline, e vou deixar ele aqui para o final, né, dos nomes aqui dos estilos. Ele está aqui no final. Vou selecionar aqui o título, né, ambiental. Vou aqui, né, no painel aqui de controle dos parágrafos e alinhar pela linha de base aqui, ó. Então dou um clique e assim ele alinha aqui pelas linhas verdes, né, todas as linhas de texto. E vou fazer mais uma correção. Então cada linha, né, ela começa com a palavra, mas com letra minúscula. Então veio tudo em maiúscula, vou deixar tudo minúscula. Então cada linha ela começa, né, com a linha de texto tudo em minúsculo. Seleciono então o estilo, né, que eu acabei de duplicar e nomeei como texto a linha aqui, XX. Esse XX aqui é com um exemplo, né, de como formatar então, né, as linhas. Então dou 2 cliques, aparece então a caixa opções de estilo de parágrafo. Aqui em formatos avançados, aliás em formato básico de caractere, então segue a formatação do texto, tamanho do corpo 12 pontos, entrelinha 12, e aqui em recuo espaçamento, né, o espaçamento então da primeira linha aqui do parágrafo é 12,5 milímetros. Então eu vou deixar, né, com espaço de recuo maior para as linhas, vou deixar 15 milímetros e venho em tabulação. Tabulação eu tenho duas marcações aqui, ó. Essa primeira em cima é a linha aqui dos 15 milímetros que eu acabei de ajustar. Então eu vou ter que ter um recuo para dentro, além dos 15 milímetros, do texto da linha. Então eu clico em Shift e seleciono esse pequeno quadradinho aqui, ó, e vou arrastando ele, ó. A caixa aqui de diálogo é muito grande, eu vou arrastar ela um pouco mais, né, para poder visualizar. A hora que eu arrastar, ó, Shift, arrasto o quadradinho, ó. Quando eu arrasto tem uma linha aqui na página, uma linha preta, ó, e vou alinhar o texto, ó. Então, né, esse comando aqui, essa ação então que eu fiz, esse triângulo aqui em cima é o alinhamento, né, das letras da linha, e o quadradinho aqui embaixo é a indentação, o recuo para dentro do parágrafo para ficar alinhado todo o texto. Vou dar um OK. Então reparem, né, que eu tenho então as letras alinhadas e as letras aqui da linha alinhada e o alinhamento, né, do próprio texto da linha. Então o offset aqui ficou fora, eu dou um tab
e ele faz o alinhamento então com o texto. Aqui deve ter alguma sujeira aqui no texto, então eu seleciono novamente, ó, e clico e vamos ver se tem algum problema aqui de tabulação. Então ele já está acertando. Vou apertar o Shift e diminuir esse espacejamento aqui entre a letra da linha e o texto. Ó, então parece uma linha, né, para não ficar muito espaço. Esse espaço que acontece aqui é o Tab que eu dei depois de ter digitado o parênteses, dei um Tab e para dar esse espaço entre o parênteses e a primeira letra, né, da linha de texto. Vou dar um OK novamente, vou clicar aqui fora. Então dessa forma, né, a gente faz, né, a formatação e o alinhamento, né, do texto aqui das alíneas. Ó. Aqui saiu fora, vou dar um recuo com retrocesso para poder deixar alinhado. Então, utilizando o mesmo formato de texto, né, porém com espaço, aliás, entre a margem e o começo da linha, outro espaço, né, um recuo maior do que a formatação do texto, e também no espaço entre cada letra aqui da linha e o próprio texto da linha. Então dessa forma eu tenho a formatação aqui das alíneas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você se interessa por assuntos sobre matemática, convido a visitar a fanpage e o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, matérias sobre sequências numéricas e também a divulgação dos livros de minha autoria, Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudos de Sequências Numéricas. Muito obrigado e até a próxima.